Olá, pessoal. Boa noite a todos, todes. Sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas aqui ao canal do Legessex, a nossa terceira jornada psicanálise e sociedade, política, transindividualidade. E a gente vai estar conversando hoje com a Mariana Molica. Daqui a pouco vocês vão conhecê-la. Daqui a pouco vocês vão conversar um pouco, fazer perguntas. A gente está começando um pouquinho atrasado, mas não tem problema, tá bom, pessoal? Vai valer muito a pena. Eu vou chamar aqui o Jairo, tá bom? Vocês já me conhecem. Quem está chegando agora? Meu nome é Ronald Lopes, eu sou historiador psicanalista do laboratório do Legessex, da UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também do Laboratório Áfricas, tá bom, pessoal? Lá da UERJ, também sou pesquisador de lá, tá bom? Eu vou chamar aqui o Jairo Carioca, que, assim como eu, vai estar também dividindo essa live com a Mariana, tá bom, pessoal? Olá, olá, olá. Que bom estar aqui, né? Boa noite a todos e aos não todos. Um prazer imenso podermos estar aqui juntos mais uma vez. Gente, é aquilo, né? O Freud já vai falar do mal-estar na civilização. E a internet é o nosso mal-estar de hoje, né? Essas coisas de tecnologia são terríveis. Eu tenho um prazer imenso de estar aqui com vocês. Ontem foi potente demais, muita gente me dando feedback, sabe? Teve uma pessoa que escreveu um negócio, Ronald, que eu achei lindo, que ela falou assim, olha, a cada fala da doutora Rosângela uma rasteira. Eu achei isso lindo demais. E hoje não é diferente, gente. Hoje eu tenho um prazer imenso de estar dividindo esse espaço com uma querida amiga. Mariana é dessas pessoas que você conhece uma vez, ou você ama ou você odeia. Eu já fiquei apaixonado por ela, porque não dá para ficar indiferente. Mariana não é dessas pessoas que passa pela tua vida e você fica indiferente. É provocadora, é doutora, é professora, é educadora, é ativista. Então você fica apaixonado. E ela teve assim, um trabalho belíssimo durante aí todo o período político. Aliás, desde o golpe lá em 2016, a Mariana vem ativamente nas redes sociais, faz parte, né, divide comigo ali o coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia. Tem um trabalho belíssimo em decolonização, psicanálise e antirracismo. Desenvolve projeto de extensão interdisciplinar, enfrentamento ao racismo estrutural e à violência de Estado, saúde mental, direitos humanos, comunicação popular, com financiamento da Fiocruz, em parceria com o portal Favelas, né? Quando vocês me veem citando o portal Favelas, quando eu falo do portal Favelas, é a partir do trabalho da Mariana Molica, para mim uma grande referência dentro dessa área. Da supervisão para psicanalistas e extensionistas, que atende a população do Movimento Sem Terra, e pacientes encaminhados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, projeto em parceria com o IPUB, ali da UFRJ, da qual é professora também, junto com o NUPSAM, com a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, LADI, e a Escola de Comunicação da UFRJ. Se eu for falar do currículo dela, eu vou ficar aqui até o ano 3000 falando do currículo dela, mas eu tenho só uma coisa para falar para vocês. Eu estou muito chateado com ela, porque ela tem um livro sobre psicanálise e o riso, e eu não tenho esse livro na minha biblioteca. Já procurei, está esgotado, já fui até na estante virtual, não achei. Então, ó, já estou deixando aqui que esse teu livro, né, eu adoro esse tema que você trabalha, a questão do xixi, a questão do cômico, até como uma força revolucionária. Então, já estou deixando aqui já minha nota de repúdio a Mariana Molica para não ter o livro dela na minha biblioteca. Mariana, beijo, querida, seja muito bem-vinda. Gente, muito boa noite. Nessa noite de total descrédito do governo Bolsonaro, mais uma vez, né? Não só com a população de um modo geral, em particular com a situação da educação pública brasileira, né? A gente está enfrentando nas universidades públicas uma situação, né, de que
a CAPES não tem como pagar as bolsas, as universidades não têm como pagar seus funcionários, amanhã não vai ter funcionamento na UFRJ, por exemplo, né? Então, todas as universidades federais estão numa situação horrorosa, não sei como é que vocês estão aí na Rural, mas não podia abrir, né, a minha fala hoje sem dizer da minha indignação e do meu convite, minha convocação a todas e todos e todes, para que a gente amanhã vá no ato, que já está sendo articulado aí por estudantes, professores, funcionários, para que, acho que é às 14 horas, né, para que a gente possa nos indignar, né, e provocar aí uma balbúrdia, né, e dizer que viemos, não nos calaremos nessa hora. Mariana, eu sou bolsista CAPES, né? Eu sou pesquisador. Lá na UFRJ, lá na Rural não está diferente, não. Indignação de ponta a outra. Então, nós dois temos essa notícia de hoje que não caiu nossa bolsa. Terrível, não cairá, terrível. Né, nos próximos tempos, a menos que a gente faça alguma coisa muito grande. Mas, enfim, de qualquer maneira, isso aí é porque eles já estão encurralados e estão dando o golpe final. Mas não seja por isso, continuaremos avançando, né? Nesse espaço de democratização. Eu intitulei o meu trabalho de hoje A Ética Psicanalítica nos Movimentos Políticos Populares, e a gente vai falar hoje exatamente desse ponto, né? Aonde os movimentos populares de base são aquilo que produz a democratização do país. Então, assim, a gente tentar pensar o que a ética psicanalítica pode proporcionar para os movimentos políticos, movimentos sociais, né? É fundamental para que a gente possa entender a responsabilidade do psicanalista nesse momento histórico que estamos vivendo no país, né? Então, a vitória de Lula não é sem esse movimento, que também inclui o movimento de estudantes, o movimento estudantil, o movimento de professores e também o Psicanalistas Unidos pela Democracia. Antes de tudo, queria agradecer muito ao Ronald Lopes, agradecer demais ao Jário Carioca. Estou conhecendo o Ronald pela primeira vez, mas já adorei que ele faz parte de um laboratório de África, né, de africanidade, né, e também GSEX, quer dizer, tem todo LGSEX, né, tem toda uma articulação da dimensão política racial com a dimensão da sexualidade hoje, né, das políticas trans, das políticas de discussão sobre o que é a sexualidade hoje, e meu querido amigo e colega e companheiro de lutas, Jário Carioca, que esse Carioca não é um apelido, né? Eu aprendi com o Antônio Quiné, que é, né, de ascendência indígena, então, além de ele ser, né, membro aí da Força da Negritude da periferia do Rio de Janeiro, é também um descendente de indígenas, então o Jairo ele conjuga uma série de dimensões aí, né, históricas, geopolíticas e subjetivas que faz dele um interlocutor assim de primeira mão, de primeira linha, que me interessa assim sobretudo, porque, né, um psicanalista com todos esses atributos é uma coisa completamente revolucionária no nosso país, é o que a gente precisa. Eu faço parte de um coletivo, né, de psicanalistas negras e negros, alguns indígenas, a gente está começando, né, e que a gente tem aprendido muito, né, com esse coletivo, se chama Ocupação Psicanalítica, né, eu como uma pessoa não negra, né, uma pessoa que venho todos os dias tentando me desfazer da minha branquitude, ou pelo menos me responsabilizar por ela, para mim, assim, é de uma importância, né, que eu entendo que é uma suposição de saber mesmo para a transformação do país. Então, é desse lugar que eu falo aqui hoje, né, a partir de um lugar de uma psicanálise implicada. Como diz Macota Celinha, que é a nossa plurivisora, que eu vou falar depois o que é a nossa plurivisão, né, a gente está tentando fundar uma psicanálise da não subalternidade. Então, é a partir disso que eu venho aqui, incitada por toda essa mobilização decolonial, antirracista, de coletivos que vem questionando também a prática psicanalítica, apesar da sua subversão, também do seu modelo tradicional, aí, muito branco, né, muito elitizado também, né, talvez não a ética e a experiência psicanalítica, mas as instituições de psicanálise, seus modos de formação e os próprios psicanalistas que precisam passar aí por uma, digamos assim, uma revisitar, uma retomada de, digamos assim, dos seus conceitos, mantendo os princípios, mas podendo deformar de alguma maneira seus conceitos e a sua técnica
para que a gente possa, de fato, fazer uma psicanálise decolonizada. Então, dito isso, né, eu queria aqui dizer para vocês que eu acabo de vir, né, de uma expedição, como eu chamo, assim, que é um nome assim mais literário, né? A gente esteve lá na Bahia, em Ilhéus também, a gente foi na UFBA, encontramos com o PSIL, né, que é um outro coletivo coordenado por Marcelo Veras, que vem tentando pensar já há muitos anos, né, um novo modo, né, de escuta, com a presença de psicanalistas pretos na sua direção principal de trabalho. E a gente ouviu também um psicanalista trans, o Daniel, que fez uma escrevivência, que pode falar a partir do nome próprio, né, como que ele vem operando com uma psicanálise decolonizada, então, a partir da sua própria experiência transexual, né? E depois a gente foi em Ilhéus, fomos visitar uma etnia tupinambá, junto aí a Itainara Tuxá, que é é o primeiro nome, né, do Conselho Federal de Psicologia, né, a primeira psicóloga indígena que a gente tem no modelo Conselhos de Psicologia. Inacreditável, né, que depois de tantos anos, né, 523 anos, né, de invasão portuguesa e de invasão, né, europeia no nosso país, é a primeira psicóloga indígena que a gente tem, né, e a gente no sistema Conselhos, e a gente a partir daí faz um mundo, né? Então, psicanalistas adentrando aí uma psicanálise com povos indígenas, né? Bruno Emanuel, que é meu orientando de doutorado lá na UFRJ, um homem preto, baiano, que traz essa discussão sobre o suicídio dos povos indígenas como uma questão de doutorado dentro do programa de pós-graduação em teoria psicanalítica da UFRJ. Marcelo Fonseca, querido amigo também, colega aí na ocupação psicanalítica, coordenador do Núcleo Bahia, lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com uma equipe enorme de, né, psicanalistas pretos e pretas, né, do interior, que também vem, né, construindo aí essa dimensão do psicanalista no território, em territórios Tupinambá, território Tuxá, território Pataxó-Ranrã, para pensar que psicanálise é essa que a gente vai fazer, não sem uma demanda de socorro. A gente soube que os indígenas do nosso país se matam 4 vezes mais do que todos os outros jovens, inclusive entre negros e brancos em todo o país. Isso é um dado que ninguém conhece, né? A gente teve a terrível surpresa, né, de saber como é que os nossos indígenas vêm sendo tratados, além de tudo que a gente sabe no jornal, né, do extermínio, como diz Viveiro de Castro, é um momento de extermínio final dos nossos povos. Eu não acredito que seja, tá? Eu acho que eles estão mais resistentes do que nunca, mas a intenção é essa, né? E eles trazem para nós, o que a gente escuta lá, é que eles vêm sendo invadidos, né, por uma cultura de evangelização. Então, os próprios indígenas, eles, dentro dos seus territórios, têm aí uma briga interna, né? Porque, como diz a Itainara Tuxá, há uma desaproximação da própria cultura e da própria língua, onde, né, a dimensão subjetiva dos próprios jovens, né, são colocadas em questão e eles já não têm mais vontade de viver, né? Não tem mais rio para falar, não tem mais sapo para ouvir, não tem mais montanha que dê aí a direção do sentido da vida, né? Então, aquilo começa a perder o sentido, né? Cada uma das suas danças, dos seus cânticos passam a deixar de ser um orientador aí de uma certa cura, de uma certa direção de lidar com os próprios males. Então, quando nos perguntávamos, né, diante desse pedido de socorro, o que um branco, o que uma técnica, digamos assim, uma metodologia, né, ocidental, né, europeia, poderia, né, a psicanálise, em termos de, né, de escuta, né, de indígenas, a Itainara Tuxá, né, que é a nossa maravilhosa anfitriã, disse a nós, né, também com a presença aí de Edna Badia, que é uma mulher negra, que é também da Bahia, Salvador, que integra o coletivo Ocupação Bahia, mas também o PSIL, né, que é coordenadora, né, do Conselho do CRP Bahia, né? Ela diz para nós assim:
eu pergunto, mas como que a gente pode entrar de uma maneira ética junto aos povos indígenas se nosso próprio corpo, se tudo que a gente representa e todo o pensamento que a gente tem, ele já é, por si mesmo, um meio de opressão, né? E as nossas práticas já são tão invasivas, né? Como que a gente pode chegar de uma maneira mais ética? E aí a resposta de Tainara me surpreendeu demais. Ela disse, Mariana, e falou para todos nós da ocupação, olha, não traga nada de fora. Tem algo que os nossos povos sempre souberam, né? Na direção do tratamento, na direção dos nossos males. O que a gente precisa é apenas de quem possa escutar e possa entender o que nos ordena, porque estamos desordenados. Então, o que eu pude entender? Que o mal, né, que chega aí para os povos indígenas e daquilo que eles padecem é exatamente algo que está no mal-estar colonial, né, nessa cultura, né, de capitalista. Então, a gente decidiu, né, se servir do que a gente já vinha aprendendo com as populações negras, com as populações periféricas, nas favelas do Rio, nas favelas das invasões, né, da Bahia, como é chamado, né, nos quilombos de Minas, no território do bem, nos movimentos sociais do Espírito Santo. São nossos 4 núcleos, né, no país, de psicanalistas que vêm tentando conhecer, né, os territórios aonde o que Abdias, né, Nascimento nos ensinou, né, sobre o aquilombamento, como uma brecha no sistema escravagista colonial, uma brecha no sistema capitalista, né? Tanto Beatriz Nascimento quanto Abdias nos ensinam que o quilombo, que é uma invenção brasileira, embora guarde todo um conhecimento, uma sabedoria africana, né, de vários países africanos, nos traz essa ideia de que é um modo coletivo, né, descentrado dessa dimensão, né, de um grupo, tal qual em Psicologia das Massas o Freud nos ensina sobre, né, a mente grupal, ordenada a partir de um mestre, a partir de um líder, né, e que os movimentos sociais populares, eles são como que inspirados no quilombo, inspirados nessa coisa multicultural, né, que junta o Nordeste com o Sudeste, que junta, né, a negritude com membros da branquitude, inclusive na sua identificação à branquitude, né, como Fanon nos diz, né, o colonizado como que identificado aos ideais do colonizador. Neuza Santos Souza traz assim de uma maneira mais brasileira, né, que para um para um cidadão brasileiro negro se tornar sujeito, né, se ele quiser ascender socialmente, porque se ele quiser ficar tranquilo no lugar de subalternidade, ele pode ficar completamente alienado, mas se ele quiser ocupar um espaço que a princípio não é dele, né, dentro dos ditames coloniais, ele terá que se identificar aos ideais de branquitude, ter um cabelo parecido com o de branco, um nariz parecido, se vestir como um branco, e aí, nessa medida, ele vai tendo que se apagar, fazer o apagamento não só dos seus traços, mas de tudo aquilo que é transmitido pela sua cultura, né, pela sua ancestralidade, e isso não é diferente do que acontece com os indígenas, né? Nós fomos recebidos pelos tupinambás de uma maneira bastante paradoxal, ao mesmo tempo que eles ficaram muito felizes com a nossa presença e pensando, né, vários caciques que entenderam a importância, né, daquilo que a gente conseguiu transmitir lá para eles. Por outro lado, a gente também foi recebido a flechada, na medida em que teve mais de uma vez, né, uma certa declaração de ódio à branquitude, né, e à nossa chegada, porque a gente representa um corpo e um sistema, né, de representação que, em geral, chega para devastar. Então, assim, como que a gente pode fazer uso da psicanálise para produzir uma transformação, né, ali onde há o pior, né, mas se servindo, para que os sujeitos possam se servir do seu saber fazer, né, digamos assim, ancestral, né, para tratar
as patologias contemporâneas necropolíticas e de um capitalismo tardio que acirra, digamos assim, as relações de colonialidade. Então, eu vou começar aqui, né, hoje, dizendo para vocês, né, de uma citação do Jorge Alemã, em 2012, ao analisar o conceito de comum, né, do Hart e do Negri, que é de 2011, ele propõe que a gente possa debater as novas formas de coletivos, né, coletivos populares, através da proposta dos pós-marxistas articuladas à psicanálise. Ele parte do conceito de comum, né, do Negri e do Hart, para dizer, né, que ele pressupõe nesses movimentos políticos de base um vazio, desde o qual pode engendrar-se de modo contingente retroativo, promovendo uma invenção como um ato político e permitindo que venha à tona a dimensão da enunciação outrora apagada ou até hoje apagada, né? Ele aproxima essa nova forma de coletivo da proposta de Lacan das escolas de psicanálise. Enquanto a IPA é estruturada pela lógica da identificação, né? Uma escola na contracorrente da lógica do grupo identitário seria inconsistente, não toda. Então, ao invés, né, de uma identificação ao líder, né, quer dizer, ou um significante, ou, né, a um sistema de poder, né, em torno de um ideal de branquitude, né, que daria unidade, né, um potencial identificatório ali onde estaria um objeto de desejo, né, está um ideal, né, daria lugar a uma outra forma de coletivo, não a partir do todo, a partir do líder, ou a partir de uma ideia que unifica, né, e que produz todos aqueles fenômenos, né, de identificação e de seguir o líder, de fazer, né, ser obediente, né, de estar completamente submetido a uma lógica, digamos assim, quase que forma um eu, né, onde a diferença não pode aparecer, onde a inteligência, onde a invenção não pode aparecer, né, estaria nesses coletivos, né, diferente do que muitas vezes os psicanalistas entendem, né, que, enfim, grupo de negros, então haveria toda uma identificação a partir, né, do que é ser negro ou de uma dimensão madrigal original na África. Não seria isso, não se trataria disso, mas, ao contrário, um vazio de saber no centro que deslocaria ideologicamente essa fixidez de uma determinada mestria centralizadora. Diz o Alemã, estou citando ele, toda invenção que se preze por esse nome surge desse ato constitutivo, qual seja essa dimensão de um vazio de saber, né? Então, para esse autor, né, da esquerda lacaniana, de 2010, os movimentos sociais da América Latina são coletivos em movimento, cuja causa aponta para um tornar-se, né? Assim como Neuza Santos fala em um tornar-se negro, que não é exatamente substituir os ideais da branquitude pelos ideais da negritude, não se trata disso, mas um conjunto aberto e indecidível no plano das identificações e que representa a lógica interna de uma transformação política. Então, são coletivos que, se na Europa já se tem uma social-democracia, num país como o Brasil, onde a gente nunca teve uma democracia plena, são os movimentos de base popular que forçam a perspectiva de democratização, que aqui para a gente é uma perspectiva de desejo, né? A democracia está muito ligada à dimensão do desejo, na medida em que o desejo é conflito, né? É quando a gente tem duas ou mais ideias que se contrapõem e que a gente pode, então, exatamente porque a gente discorda, né, entrar num debate, fazer a palavra circular, diferente dos espaços totalitários, né, autoritários, onde a diferença precisa ser rechaçada, subalternizada ou eliminada, né? Então, a gente estudando o aquilombamento, né, e o movimento quilombista, a gente conclui que os movimentos populares, né, e sociais, eles decorrem dessa invenção, né, para sobreviver a uma opressão colonial que transforma os sujeitos em objeto, resto
do capital, né? O Mbembe, ele tem, né, tanto na Necropolítica como em Crítica da Razão Negra, ele traz essa dimensão, né, que o capitalismo ele é fundado pela colonização na medida em que o homem negro, né, escravo negro, ele é tomado como objeto, né, um objeto mercadoria. Então, a primeira mercadoria é a objetificação do escravo negro africano, né, retirado da sua terra, né, sequestrado, retirado da sua família e tornado objeto, não só resto, porque ele era também objeto de gozo do senhor, né? As mulheres negras estupradas, né, serviam também como ama de leite, né, serviam como fetiche, como Lélia Gonzalez mostra. Então tem todo um paradoxo aí nesse estranho familiar, e muito mais familiar pelo fato de ser da casa, né? Estava lá na senzala, mas também poderia estar dentro de casa e servir ao gosto, né, do senhor. Então, esse objeto paradoxal, que é de gozo, né, que é de gozo racista, ele constitui a nossa cultura e ele nos coloca a trabalho sobre o que aconteceu no plano histórico, né, aonde as pessoas negras não tiveram o protagonismo necessário, né, e a voz, né, de instaurar na nossa cultura um espaço onde, né, se rompesse esse silenciamento, né, tanto dos povos originários quanto das pessoas de periferia e das favelas, né, da negritude. Então, a sua voz precisa ser calada, né? Então, eu parto aqui dos estudos pós-coloniais, né? O pensamento pós-colonial critica os efeitos de cegueira e crueldade induzidos por uma certa concepção ocidental de razão e de humanismo, e também de universalismo. Ele revela a violência colonial inerente a uma história, uma ideia historicamente situada da razão e acompanhada pelo sacrifício da vida, do trabalho e dos significados produzidos pelos colonizadores. De acordo com os teóricos pós-coloniais, o cogito cartesiano, que funda a ciência moderna, penso, logo existo, encobre uma outra dimensão que o sustenta, que o Henrique Dussel, né, que é um autor decolonial, ele, num texto dele chamado O Encobrimento do Outro, um livro, na verdade, ele nomeia o marco cartesiano de ego cogito, como a base que justifica a conquista de outros povos, né? A conquista das Américas, como seres sem alma, sem razão, que habitavam as terras conquistadas. Então, em sua obra Modernidade e Colonialidade, ele afirma que a expansão marítima se deu a partir de um marco, 1492. Aqui nasce verdadeiramente a modernidade, um século antes da ciência moderna, que justificaria, então, né, a ciência moderna justificaria o que realmente interessa, o ego conquero, conquisto, logo existo, que estaria, assim, digamos, não visto, né, que estaria aí silenciado, né, a outra contraparte do ego cogito, né, do outro lado da razão. A existência humana, erigida pelo plano da razão colonial e iluminista, está constituída por aqueles que não apenas pensam, mas destituem os saberes dos povos que pretendem conquistar. Então, o extermínio, ele é homólogo, né, ao epistemicídio. Ali onde há um saber apagado, há um sujeito que também é apagado, seja de morte matada, seja subjetivamente. O único pensamento que é válido, então, passa a ser o do colonizador, né? Exterminar outras línguas, impondo a sua, catequizar com sua religião monoteísta a crença dos outros povos, colonizar saberes e práticas culturais diferentes da sua. Então, toda a matriz que a gente pensa, né, de totem e tabu, psicologia das massas, a partir, né, do único líder, a gente está partindo também, né, de uma religião monoteísta, centrada num único Deus, e por aí vai, né? Então, os teóricos, né, do grupo Modernidade e Colonialidade, que já são dissidentes dos estudos subalternos, né, que já pensam assim a importância de autores do sul global, de autores que têm seu lugar de fala aí que precisa ser rompido, né, ser irrompido, digamos assim, nos discursos
sobre o laço social, sobre as críticas, né, sobre a crítica política, né, eles são fundamentais e eles dizem que a constituição do laço social na América Latina, por exemplo, ela se dá a partir da colonização, a partir de 4 pilares. A partir da colonialidade do poder, portanto, a exploração da força de trabalho, a dominação étnico-racial se dá a partir do modelo da propriedade privada baseada no lucro. Então, a colonialidade do poder liga, né, a dimensão da raça étnico-racial com a dimensão da propriedade do capital. A outra relação que funda, né, o laço social nos espaços coloniais, né, é a colonialidade do ser. Então, com o controle das formas de subjetividade ou a imposição de uma orientação cultural e linguística, cuja identificação psíquica garante o lugar de existência de sujeito, assemelhar-se ao branco, heterocentrado, é condição de se tornar um sujeito. Então, só se alguém se tem existência se você se assemelhar com um homem branco heteropatriarcal, né? Hétero, digamos assim, né? Então, a dimensão da colonialidade do ser, né? Ela tem essa dimensão, né? Só se é alguma coisa na medida dessa aproximação da cultura hegemônica. A colonialidade do saber, né, que seria uma terceira dimensão da fundação desse laço social, das relações de colonialidade entre sujeito e outro, né? Então, uma ideia proposta por Ramon Grasfogel e Santiago Castro Gomes, né, que se baseia na hierarquia dos métodos de produção de conhecimento, que torna subalterno conhecimentos que não são validados pela primazia da filosofia e da ciência ocidental do norte global. Lê-se Estados Unidos e Europa, né? E teria uma quarta relação de colonialidade, que seria de gênero, né? Um sistema de gênero binário ou heterossexista normativo que articula diferentes hierarquias de poder e que aniquila e exclui sexualidades e sexuações, seja homossexuais ou não binárias, né? Então, as contribuições feministas desde Simone de Beauvoir, né, que desnaturaliza a feminidade, né, passando pelos estudos de Judith Butler sobre gênero, né, que mostra que essa é uma construção social, né, de poder e dominação. E, mais recentemente, a revolução sexual em curso, a partir principalmente dos transexuais, travestis, intersexo e demais sexualidades que fogem à sexualidade cis, né, nos mostram que é a partir dos movimentos LGBTQIA+, por exemplo, e dos movimentos, né, indígena, negro, sem terra, sem teto, né, dos miseráveis, a gente tem aí um movimento em direção a essa transformação em relação a esse laço social que digamos assim, estruturado de tal forma que essas vozes não só são minorizadas, mas são absolutamente inaudíveis, né? Portanto, se a gente tem instituições psicanalíticas absolutamente brancas, é porque o conhecimento de autores negros, indígenas, né, LGBTQIA+, não foram, né, protagonizados e, portanto, a gente pode dizer que há aí uma, digamos, não só cegueira, né, invisibilidade, mas principalmente uma surdez, inclusive por parte dos psicanalistas, né? Então, eu queria trazer um pouco dessa ética decolonial, né, que se aproxima da ética psicanalítica em alguma medida, para a gente poder pensar um pouco as novas metodologias que a gente vem tentando pensar, né, no ocupação psicanalítica, como um meio de registro, já que o mais interessante, né, dentro dessa perspectiva, não só fascista, mas colonial, é de apagamento dos sujeitos, da sua palavra, né, e do registro da sua existência, da sua subjetividade. Então, que tipo de metodologia psicanalítica permite não só que o sujeito subalternizado esteja nos consultórios, podendo, ou nos espaços, né, institucionais e coletivos, trazendo alguma coisa da sua palavra, podendo
tratar, né, assim, esse tornar-se sujeito, esse tornar-se negro, esse tornar-se arara, como disse a Bárbara, né, que é a nossa enorme, né, estudante lá da UFES, né, que é indígena, né, do povo Krenak. A gente pode dizer que é preciso uma espécie de dispositivo ou vários dispositivos que operem com discurso analítico e que não seja apenas alguma coisa que o próprio sujeito se responsabilize por essa passagem do lugar de objeto a sujeito. É preciso uma transformação também da polis no laço social, né? Então, esse protagonismo, né, dos sujeitos e das suas práticas, ele não é sem, né, uma mudança de posição na cultura, né, uma retificação subjetiva das relações de colonialidade, né? Então, a gente tem pensado em metodologias que possam tocar o outro da branquitude, tocar o que, né, Gisele da Hora nomeou no outro dia, né, a partir de também escutando aí Davidson Faustino, que não é o narcisismo das pequenas diferenças que está só em jogo, mas é o narcisismo da grande indiferença. Esse que é o mal maior que a gente precisa tocar em nossos corpos. Eu digo nós porque eu me incluo nesse lugar daqueles ensurdecidos, né, que precisa tirar as cenouras dos ouvidos nessa nova geração a partir da escuta dos movimentos de base, né, dos movimentos sociais que já têm um savoir-faire nessa transformação subjetiva, cultural e política da nossa sociedade colonial. Bem, então, trazendo um pouco da ética decolonial, né, ela se afina muito, a meu ver, com a ética psicanalítica, embora não se confunda com ela. Luciana Balestrin, que é uma autora, né, que trabalha muito o grupo Modernidade e Colonialidade, ela traz uma ética dialógica do movimento decolonial com uma construção a partir de perspectivas plurais que incluem a diferença e restituem o lugar político e legítimo dos sujeitos segregados, dos sujeitos descartados pelos objetivos neoliberais e necropolíticos, né? Ou seja, imperialistas de dominação de países sobre os outros, que mortifica corpos ou os extermina. Portanto, nos processos coloniais, forjados justamente com as origens do capitalismo, corpos são desumanizados, sujeitos são objetificados, né? Vendidos e consumidos pelos senhores, pelos escravocratas. Violados e sequestrados de sua terra, né? São torturados e obrigados a falar a monolíngua do colonizador, que a própria Lélia, né, quando ela traz assim a dimensão do português, ela mostra que a língua portuguesa, né, das mães pretas, ela está de alguma maneira resistindo a isso. Ela é transmitida, os saberes tradicionais, tanto africanos quanto das nossas línguas, né, indígenas, elas permanecem na língua e elas vão ser transmitidas, mesmo a revelia, né, mesmo que a gente não perceba. Então, inconscientemente, de alguma maneira, a negritude está aí fazendo, né, força e fazendo avançar alguma coisa a revelia do mal-estar colonial. Bem, o Mbembe, na trilha de Fanon, ele deixa claro que é preciso uma segunda abolição, não apenas a abolição que torna, né, a colônia independente geopoliticamente, né, mas uma abolição, né, que seria uma autoabolição, né, a partir de um tratamento do ódio de si, da construção de uma democracia que vem a ser construída não sem os colonizadores, né? Seria preciso uma implicação subjetiva, uma outra tomada de posição do próprio colonizado em relação a si mesmo, mas também que teria que incluir o outro, né? Esse gozo do outro, que é o gozo do colonizador, né? Então, a dimensão superegóica que institui esse ódio de si, a partir do ódio do outro, está diretamente relacionado com os fundamentos de uma ética a ser revisitada pela psicanálise a partir da lógica decolonial,
né? Colonizador e colonizado têm trabalhos que não são simétricos na retomada histórica da colonização para assumir novos lugares do ponto de vista da ética, né? A decolonização, para Mbembe, envolve toda a sociedade e não pode ser resolvida pela violência do colonizado numa vingança em relação ao colonizador. Então, essa dimensão, né, digamos assim, da denúncia, ela acirra os processos, né, enfim, de superegóicos, de submissão do outro. Então, não vai funcionar só na base da vingança, na base da conscientização do povo ou da denúncia, né? Para isso, os psicanalistas precisam estar muito atentos e criando novas metodologias que possam tocar a branquitude, tocar esse outro, né, que com seu gozo sádico submete, né, as populações que são, digamos assim, tornada objeto, né, objeto dejeto. Então, a gente não pode responsabilizar apenas o negro colonizado, periférico, né, pela sua posição de submissão. É preciso operar com essa dimensão do que eu está chamando aí, citando a Gisele, do narcisismo da grande diferença. Então, lugar de fala não é apenas lugar de enunciação, né? É um locus político que foi apagado. Então, na medida em que o sujeito toma a palavra, o sujeito periférico, indígena, trans, negro, toma a palavra no lugar de ato político, né? A partir do que, por exemplo, Conceição Evaristo faz com as suas escrevivências, né? Um ato de escrita que produz registro, né? Que traz toda a polissemia, as polivozes de todas as mulheres das gerações anteriores que foram silenciadas, né? Nessa medida do ato de autoria, se institui alguma coisa na cultura que a literatura nunca mais será a mesma. Não é por acaso que ela foi indicada para a Academia Brasileira de Letras, não é por acaso que ela, né, tem 1000 prêmios e vem trazendo na esteira do feminismo negro todas as outras mulheres negras nesse lugar de autoria, né? Então, para falar um pouco da ética psicanalítica e entrar nessa metodologia que são as escrevivências, né, que eu vou dizer um pouquinho para vocês sobre a escrevivência no Portal Favelas, a partir de uma metodologia que a gente está criando na Ocupação, eu acho fundamental a gente trazer um pouco da ética psicanalítica, fazendo uso da ética decolonial, né? Então, a ética psicanalítica, embora ela se sirva da fundação do sujeito cartesiano, né, um sujeito que existe na medida em que pensa, ela subverte essa lógica, né, de que a razão, o pensamento, controla suas ações morais. Então, a ética psicanalítica, ela parte do desejo que implica um objeto que foi perdido, né? Então, aquilo que não se tem, se falta, né? A incompletude aí, né? E a impossibilidade de universalização do saber em função da estrutura do inconsciente, que é parcial, evanescente e descentralizado da razão, né? Esse eu não é senhor em sua própria casa, né? Essa terceira ferida narcísica da humanidade, talvez precise encontrar com uma quarta ferida narcísica da humanidade, que é, né, os brancos, o sujeito, né, hétero, né? Digamos assim, não está, né, no controle, né, da civilização, digamos assim, né? Não é ele que vai civilizar, né? Tem alguma coisa que se dá à sua revelia e que ele mesmo não se dá conta que ele também entra num estado de angústia, de horror, né? Porque quando a gente vê o bolsonarismo, né? O que o bolsonarismo fez no nosso país, o que o Mbembe chama de devir negro no mundo, né? Qualquer um de nós, no Estado necroliberal, pode se tornar, né, tão objeto, resto, quanto aquele que foi o lugar do escravo negro e que é o lugar dos jovens pretos na favela, por exemplo, que são exterminados todos os dias e o resto da sociedade não quer nem saber, né? Então, seja o desejo de incorporar o objeto, né, tomar nos braços o sujeito, né, no sentido de transar, né, de tê-lo, né, como seviciá-lo, né, destruí-lo, ainda que não perceba conscientemente, o sujeito
estará sempre responsável por isso. Então, a ética psicanalítica, ela traz essa dimensão do desejo. O desejo em psicanálise não é vontade, o desejo não é só a restituição, né, de um objeto maravilhoso que completa ou que traz satisfação, mas é também esse objeto da sevícia, como o Freud coloca no Mal-Estar na Civilização, né? Também esse objeto de gozo sádico, né? Então, o Freud vai mostrar que o eu não consegue controlar o agir moral, como queria Kant. A ideia kantiana de que a exclusão do patos, das paixões, da vontade pode ser controlada pela razão para atingir o bem moral universal é impossível, né? Então, o Freud ele vai partir do Kant, né? Dessa dimensão da lei que está em jogo no desejo do agir humano, para dizer dessa instância, né? O supereu, que é uma instância que, ao mesmo tempo, legisla sobre o sujeito, diz o que ele pode, o que ele não pode, e é paradoxal, incita o gozo, incita que o sujeito faça valer todos os seus desejos para o bem ou para o mal, né? E ficar numa situação paradoxal, né? Então, o sujeito introjeta, digamos assim, né, no dizer freudiano, essa instância êxtima, né, essa lei colocada pelo pacto social, transmitidas pelos pais, né, a partir de várias gerações, que determina o que ele deve ou não fazer, o que é certo, o que é errado. O problema todo é que essa instância que funciona como legisladora, né, enquanto ideal do eu, que teria por função impedir certas condutas humanas incompatíveis com a civilização, é, ao mesmo tempo, um indutor de transgressão dessa mesma lei. Então, esse aspecto paradoxal da instância superegóica, né, tem uma função, né, o seu funcionamento da seguinte maneira, né? Ela funciona como um imperativo categórico na lei kantiana, né? Então, a moral kantiana, ela, embora ela tente isolar, né, uma lei moral, né, a partir de um universal que possa não diferenciar, né, os nobres detentores dos poderes clericais dos camponeses, por exemplo, né, a partir de um imperativo hipotético do tipo se eu fizer isso, então obterei aquilo, né, numa razão utilitária, né, então visando o interesse de cada um, né, para que houvesse justiça, a moral ela deveria operar na medida de um imperativo categórico, que ele coloca em oposição a esse outro imperativo hipotético, né? Então, o imperativo categórico que ele propõe que a nossa ação é um fim em si mesma, ela não tem que visar o meu bem, né? Então, eu obedeço ao puro dever. A vontade aqui está de acordo com a razão. Então, os imperativos categóricos, eles são universais, né? Então, o imperativo, a máxima kantiana é a seguinte: age de tal modo que a sua ação possa ser uma lei universal. Então, a cada vez que um sujeito está em questão, né, o que ele faz, se está certo ou está errado, ele vai pensar se a sua ação está desprovida de todo patos e se ela está de acordo com uma lei que é para todos, né? Então, o Freud ele deduz que a instância superegóica funciona como um imperativo categórico, ou seja, ela compara cada ação do eu em função de uma máxima universal, né? Então, a cada vez que um sujeito está diante dessa encruzilhada, ele se pergunta sobre a sua posição diante de algo que seria desprovido, né, de um patos, para que ele pudesse ser ético, digamos assim, né? Faça de acordo com a lei. Mas o problema é que, por conta dessa dimensão do desejo, né, que a gente deseja exatamente aquilo que é impossível, né, que é proibido, né, o que o Freud diz, né, com a instância superegóica é: não posso, mas devo, né? Então eu devo exatamente aquilo que eu não posso. Isso coloca uma tal situação que o sujeito há um empuxo ao gozo, empuxo a satisfazer exatamente aquilo que é proibido. Então, o Lacan, quando ele radicaliza essa dimensão no Seminário 7, né, essa dimensão do supereu, a partir da dimensão moral, ele vai articular a ética kantiana, fundante do desejo moderno, a partir da autonomia da razão, né, que é o que instaura os direitos humanos, para lembrar, né,
né, toda essa dimensão aí de igualdade, fraternidade, liberdade, né, que a gente não pode, nós psicanalistas, ficarmos assim tão inadvertidos, né, da gravidade desses ideais, né, ele vai trazer que essa dimensão da igualdade, né, trazida aí pela moral, pela máxima kantiana, né, que é o ideal do direito moderno, ele vai mostrar que no seu avesso tem a máxima sadiana, né, que é um escritor que pregava a libertinagem sexual, né, aquele que deu, né, o nome, né, o sadismo, ele vem, né, do Marquês de Sade, como forma libertária de relação com os ditames da Igreja. Nesse ponto, ele se aproximaria de Kant, né, porque, de forma universal, estaria livre de qualquer sanção externa que não a lei que ele mesmo propõe. Então, né, articulada a uma máxima. Então, Lacan visa mostrar que o universal da lei, levado às últimas consequências, despojado de qualquer patos ou qualidade ou atribuição, pode levar não a barrar as paixões e sentimentos, como cria Kant, mas isolar o dever a ser cumprido da forma mais justa possível, né? Ao contrário, levar a satisfação pulsional e a satisfação dos desejos inconscientes presentes nas fantasias. Então, a fantasia sadiana, né, que seria eu não tenho nada a ver com isso, é o outro que quer isso de mim, né? Não está, né, no plano, né, não se resolve no plano de uma certa denúncia ou de uma conscientização sobre a dimensão moral de opressão que a gente pode alterar no jogo de força da satisfação pulsional sadiana presente no racismo, né? A máxima sadiana, ela se aproxima de Kant, pois também excluiria, né, não só o patos, mas tentaria buscar alguma coisa de uma máxima. Então, a máxima sadiana é o seguinte: tenho o direito de gozar de teu corpo, pode dizer-me qualquer um, e exercerei esse direito sem que nenhum limite me detenha no capricho das extorsões que me degoste de nele saciar. Então, o Lacan ele vai demonstrar, assim, que a lógica, mesmo presente no desejo humano, né, o objeto é mais desejado na medida em que ele é interditado, que esse desejo decorre da interdição de um objeto proibido. Então, aquilo que se apresenta, né, como os mandamentos, né, do que não se pode, né, sei lá, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, ele tem a contraparte, cobiçarás a mulher do próximo, né, matarás e tal. Então, a máxima sadiana, ela é a outra cara da mesma coisa, né, que está ligada à máxima kantiana. Então, se a gente quer, digamos assim, que as minorias populares se reposicionem em relação ao seu auto-ódio e a sua dimensão, né, de identificação aos ideais da branquitude, e se a gente quer que, né, a branquitude, né, e os agentes, né, da sevícia do outro se deem conta da sua dimensão sádica, a gente vai precisar fazer algo mais do que um movimento de conscientização, né? Então, eu queria trazer, antes de entrar aqui na metodologia, dois pontos aonde a gente pode aproximar a ética decolonial da ética psicanalítica, né? Em certa medida, há um ponto de convergência na reflexão psicanalítica sobre a ética e no que diz respeito ao debate decolonial. A gente poderia destacar pelo menos dois, né, dessa crítica decolonial que se aproxima da ética psicanalítica. A primeira, a crítica e talvez uma subversão sobre a ideia de que o homem seria mais justo, agiria de acordo com a moral e visaria o bem a partir dos universais levados ao seu limite, é alguma coisa que aproxima tanto a ética decolonial quanto a ética psicanalítica. A ética que propõe um giro decolonial aponta que há sujeitos de grupos sociais que não estão incluídos no universal dos direitos humanos, já que foram considerados ao longo da história da humanidade como inferiores, como não humanos. Então, todos esses ideais eles servem para aqueles que são dotados de razão, para todos os outros não servem, né? No caso da psicanálise, isso é localizado no singular, como cada sujeito é marcado por uma lei, por um ideal, que é transmitido por gerações e que ele tomará na relação entre si mesmo e a alteridade.
E o segundo ponto seria a incidência de uma espécie de reviravolta sobre a razão kantiana como forma de busca pelo bem moral, né? Que, na verdade, apresenta uma face oculta, sua intenção de domínio e crueldade. Isso aparece tanto em Do Céu, né, como aquilo que eu tinha falado, né, do ego cônquiro, que justificaria o ego cógito, né? Ou seja, de uma dominação e de um extermínio, né, que é justificado pela razão, pelos ideais, né, de, por exemplo, bandido bom é bandido morto, né, por aquilo que se apresenta aí como um discurso da lógica da imprensa, né, por exemplo, né, dessa narrativa da imprensa, né, e que, por um lado, os ideais e leis estabelecem um para todos, né, há um avesso da interdição que incita o gozo, por exemplo, de torturar, se viciar, matar aquele que não é como eu, né? Então, o Kant é um ótimo paradigma para a gente pensar essa ideia de universalidade, já que ele postula um princípio universal para o agir moral que incluiria todos de forma igual, disjunto da fé religiosa. Entretanto, se a gente tomar como paradigma, por exemplo, a França, como faz o Mbembe, né? Os ideais, né, de iluministas de igualdade, fraternidade e liberdade, enquanto erigia, ao mesmo tempo, direitos iguais, oprimia os países africanos, dominava, torturava e matava, né, e obrigava, digamos assim, as vários países, né, a falar a monolíngua do colonizador. Então, se para a psicanálise o inconsciente é transindividual, né, e quando a gente adentra o inconsciente se trata de considerar a alteridade enquanto um discurso do outro, né, por outro lado, não é possível, através do dispositivo analítico tradicional, combater ou tratar a dimensão do racismo estrutural e as relações de colonialidade do ser, do poder, do saber e do gênero. Se o laço social é constituído a partir do apagamento de certos grupos sociais enquanto sujeito, que deixam de ser aqueles cuja palavra constitui um locus político, né, na medida do seu lugar, né, de raça, gênero, classe, etnia, então é preciso, para uma direção ética na psicanálise, operar nessa nova época a partir de novas metodologias. Então, o tripé metodológico que a ocupação psicanalítica vem desenvolvendo, né, ele parte de 3 ideias, né? O primeiro, a conversação psicanalítica, que visa tratar a cristalização de sintomas que segregam o sujeito nas instituições. Então, é uma metodologia criada a partir de 1996, né, no campo freudiano, para tratar das instituições. Então, não é uma operação, né, clínica, mas é um dispositivo metodológico que faz uso do giro, né, do discurso psicanalítico a partir do discurso do mestre, da histérica, do universitário. Esse giro ele vai se dar na medida em que os analisantes, digamos assim, a ideia não é nem ter analistas ali, mas analisantes, né, operando, né, a partir dos saberes sobre a criança, normalmente, né, o CIEM, que é o Centro Interdisciplinar da UFAM, ele foi criado a partir de laboratórios nas instituições de ensino, né, na França, na Bélgica, depois se espalhou pela Argentina, pelo Chile, pelo Brasil, né? São dispositivos que hoje são muito utilizados em vários espaços institucionais e que visam que não é uma certa falação, né, um colocar, né, digamos assim, associação livre em marcha num coletivo, simplesmente, mas é fazer uso, né, da dimensão do corte, por exemplo, da dimensão da lógica, né, da temporalidade do significante, por exemplo, do uso do xiste, né? O Jairo me provocou com a questão do xiste, né? Mas fazer uso, né, dessa equivocidade da linguagem para operar a transformação nessas lógicas identificatórias e homogeneizantes que fazem os sujeitos serem segregados em cada uma das instituições. Então, a gente usa o dispositivo da conversação em escolas, né, nos próprios movimentos sociais, para uma conversação com os sujeitos de um determinado coletivo, mesmo que não seja exatamente uma instituição. O segundo operador, né, o dispositivo que a gente vem criando, são as supervisões coletivas dos casos clínicos
com a presença de psicanalistas negras e negros, né? Então, o supervisor não é ele pode ser múltiplo, né? E de preferência com vozes periféricas, né? Então, isso faz um giro na lógica do lugar do mestre, mesmo ali onde, né, há supervisão. Então, a gente vem construindo isso na ocupação psicanalítica, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é onde eu posso falar melhor, né? Quando a gente recebe esses encaminhamentos da periferia, a partir da violência do Estado, das mães que perderam filhos, dos sujeitos que já não querem mais viver depois de tanta opressão, de tanta dessubjetivação, né? Então, o que é que do orixá se pode ouvir? O que é do saber fazer das mulheres negras, né? No seu modo de conversar na hora de lavar a roupa, se pode aprender para operar na clínica psicanalítica, né? O que é a mãe de santo, com a função dela ali para o sujeito, aquilo que a branquitude não sabe, não tem como saber e nem escuta no momento em que os casos clínicos são trazidos. Então, essa discussão, né, da supervisão coletiva com a presença, né, de vozes negras e periféricas é fundamental para nós, para dizer também que aqui no Ocupa Rio, a maioria dos psicanalistas ou dos estudantes que atendem são pessoas negras, né, e periféricas. E a gente tem a gente redobra esse dispositivo da supervisão com 2 outros dispositivos, que é a plurivisão e a intervisão. A intervisão a gente traz os casos clínicos que são trabalhados em supervisão e leva para pessoas que já têm um certo saber, digamos assim, né, um conhecimento das relações raciais. Então, Isildinha Batista, Lia Schuckmann, Maria Lúcia da Silva, Maria Aparecida Bento, são nossos intervisores. Então, é a psicanálise que se faz furar por outros saberes, né, e que endereça seus casos clínicos para que algo, né, que o analista não está escutando possa operar um giro, e a plurivisão, que são os intelectuais orgânicos, então, quilombolas, indígenas, né, pessoas que não têm ainda notório saber, que não são, né, de outros campos da sociologia, da história e tal, mas que têm um saber que não é validado pela academia e que é fundamental para que a gente possa mudar de posição e abrir nossos ouvidos. Então, o primeiro seria, então, a conversação, que a gente usa um pouco também da dimensão do aquilombamento para pensar essa conversação, a supervisão na sua tripla modalidade, supervisão coletiva, plurivisão e intervisão, e o terceiro dispositivo são as escrevivências, que no Rio a gente tem experimentado a partir dos coletivos multimídia. Então, a gente entende que esse dispositivo, né, essa metodologia que tem sido criada no campo da literatura, no campo das artes, no campo da educação, que são a escrita de mulheres negras, que possa produzir um registro a partir do nome próprio, que é uma polifonia de vozes apagadas, a partir de uma enunciação que é em primeira pessoa, né? Ou seja, a dimensão do testemunho, ela pode ser também uma pesquisa, quase que uma dimensão autoetnografia, a partir da autoetnografia, né? Então, a gente se inspira nesse gênero da Conceição Evaristo para pensar essa metodologia que passa a ser não só a partir da escrita, mas a partir de lives, a partir de podcasts, a partir de outras modalidades, né, de registro que estão ligadas às redes sociais. Eu estou vendo que vocês já estão entrando, acho que meu tempo já acabou. Eu vou, então, finalizar, tá, com uma escrevivência do... Posso? Ainda tem assim? Posso? Um minutinho? Claro! Vou ler do Lourenço César, que eu acho que diz um pouco dessa subversão que ele faz com o trabalho das escrevivências e da conversação, né? Foi a partir assim de várias lideranças do Portal Favelas, né? O Lourenço César, ele é da Maré, ele é um dos fundadores do Museu da Maré,
e é um dos fundadores do SEASB, né, de onde veio Marielle Franco, Renata Souza e outras lideranças, junto com Rumba Gabriel do Jacarezinho, junto com Patrícia Félix da Vila Vintém, com Ruth Salles do Borel. Então, são muitas lideranças de favela juntas produzindo essa metodologia. Então, eu vou ler apenas a escrevivência do Lourenço César, um parágrafo que eu extraí para vocês terem ideia do trabalho, né? Quando um psicanalista, atento à dimensão do gozo, à dimensão pulsional, opera aí com significante, né? com os nossos conceitos, os nossos princípios, para a constituição de um registro que possa transformar também aquele que escuta, também aquele que lê, também essa dimensão de uma polis. Tá? Então, vamos lá. Citando o Lourenço César. Os direitos humanos não são uma escolha para quem nasceu na favela. A polícia entrou com um caveirão em Nova Holanda e matou Renan, de 4 anos, e registrou como auto de resistência. Auto de resistência é quando a polícia dá, né, registra, né, e aí não abre um processo jurídico, né, quando, na verdade, ela mata um jovem quando ele reagiu, né, sei lá, era um bandido que reagiu e aí a polícia tem direito de matar. Então, o menino tinha 4 anos de idade, foi dado como auto de resistência, como o bebezinho de 4 anos tivesse reagido e, portanto, tivesse justificativa para matar. Os policiais entravam na favela para pegar alguém para aumentar o arrego. Na morte do Matheus, meu sobrinho, as únicas pessoas que lembravam era a mídia internacional. A mídia nacional já estava com outra pauta. Eles esqueceram. Matheus era um menino de 8 anos que foi morto com a roupa da escola, assim como Marcos Vinícius. Acompanhei o policial que matou Matheus. Quando ele atirou, já começou a chorar. Já ficou meio lelé da cuca. Segui ele, não para me vingar, mas para saber o que aconteceria com ele depois de matar uma criança. Subiu no alto do morro e se desesperou. Não teve qualquer dia de folga ou afastamento por matar uma criança. Ele também era negro. Esse policial que assassinou meu sobrinho e enlouqueceu morreu muito pouco tempo depois, talvez uma semana, numa troca de tiro. Eles criam uma moral de que favelado é perigoso. Se não é bandido, uma hora vai virar. A maior parte dos policiais que morrem em troca de tiro são policiais abalados psicologicamente. Essa é a nossa luta na Maré. Criamos o primeiro jornalzinho, O Cidadão. Esse é outro caminho de representatividade. A gente precisa colocar mais gente para ter mais voz. Fortalecer lideranças com potencial eleitoral é fundamental. A favela não vota na esquerda. Ela vê no branco uma esperança de resolver muitos de seus problemas. Quando o policial matou meu sobrinho, ele já tinha se matado. Era isso. Assim termina com nó na garganta, né? Você tá falando, você falou muitas coisas, Mariana. Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria discutir com você. Mas quando você falava isso, eu me lembrei daquela carta trocada entre Freud e Albert Einstein, né, do porquê a guerra. E aí, entre as diversas considerações que o Freud vai fazer, uma delas é o Freud falando que não dá para o sujeito viver como um cão raivoso o tempo todo. Né? Então, é preciso sublimar esse impulso destrutivo que ele está ali in natura em todos os seres humanos. Todos nós temos, né? Eu gosto muito dessa frase do Freud quando ele diz: o anjo e o demônio está dentro de cada um de nós. Então, esses impulsos destrutivos, eles só podem ser sublimados no desenvolvimento da cultura. Né, a resposta do Freud é esse: o desenvolvimento da cultura. O problema é que essas pessoas a quem você citou, eles não vivem, eles vivem numa subcultura. Aliás, deixa eu mudar a frase, eles sobrevivem, né, porque a palavra é essa. Eu escutei de uma pessoa essa semana na clínica dizendo assim: eu estou cansado de sobreviver, eu queria viver. Então, essas pessoas, elas sobrevivem, elas têm uma sobrevida dentro de um espaço que lhes é negado tudo, inclusive a cultura. Porque a cultura que eles produzem, né, porque tem uma cultura sendo produzida dentro desses espaços periféricos, são também marginalizadas. Essas culturas são marginalizadas, essas culturas são defraudadas dentro do seu contexto cultural. Eu fiquei aqui apaixonado quando você trouxe
essa criação, inclusive, né, quando você traz assim uma outra, um status de ciência para isso que não é visto como ciência. Que essa fala me pareceu muito a fala do Boaventura de Souza Santos, né? Quando ele fala sobre isso, só é ciência que a Europa produz, quer dizer, só é medicina, só tem status de ciência, aquilo que é produzido dentro de um espaço eurocêntrico, quer dizer, o que o índio produz, né? O que o quilombola produz, isso não é ciência, isso não. Então, assim, você trouxe muitas coisas, sabe? Porque você é essa psicanalista também da periferia, né? Das margens. Mas entre as coisas que você trouxe que eu queria te ouvir é sobre essa submissão do negro. Será que realmente a gente não constrói aí um mito? Será que o negro é tão submisso como dizem? Porque eu olho para o corpo negro e vejo o tempo todo, né, essa transgressão. Né? Começa pegando a palavra que é da própria Bell Hooks, né, uma mulher negra, né, a educar para transgredir, uma educação para a transgressão. E a gente tem essa coisa, não porque o negro se submete, não porque o negro é submisso. Não. Será que é, de fato, submisso assim como a gente repete tanto? A pergunta é ótima. Na verdade, eu estou partindo um pouco de Fanon, né? As teses do Fanon, das quais, né, a Neuza se serve para dizer o que justificaria, né, a votação em Bolsonaro, por exemplo, né? O que justificaria a favela, né, votar substancialmente em Bolsonaro? O que justificaria as pessoas negras votarem em alguém que diz que vai medir pessoas negras em arrobas? Ou o que justificaria, né, pessoas homossexuais... Mulheres, né, votar nele. Tá em quem, né, mulheres em quem está dizendo que só não estupra porque é feia, quer dizer, então se for bonita pode estuprar e se for feia... Confunde estupro com desejo. Enfim, mas o que justificaria, né? Enfim, então, o que eu estou dizendo é que, assim, tem algo no humano, né, de se agarrar à dimensão de objeto. Isso daí é para todos, né? Sim, claro. Mas no caso do Fanon, o que ele vai mostrar nas relações de colonialidade, né, entre o colonizado e o colonizador, é que tem alguma coisa muito perversa na lógica de constituição do sujeito. Ele até usa o termo duplo narcisismo, né, que o sujeito só pode se tornar sujeito dentro do ambiente colonial se ele se assemelha ao branco. E ele faz toda uma articulação muito interessante, né, que tem a ver com a identificação, né? A identificação é um conceito fundante para a psicanálise, né? Assim, o sujeito ele tem que ser como ele para ter ela, digamos assim, né? Até a constituição do Édipo, né? O Fanon também ele é provocativo. Ele vai dizer assim que não há Édipo nas Antilhas. E o próprio Lacan, ele tem, acho que uma parte no seminário 17, se não me engano, que ele vai dizer até que o colonizador ele meio que incute o Édipo. Tem alguma coisa que a gente não consegue ouvir da própria cultura, né, dos pacientes do Togo. Eram 3 pacientes do Togo que não aparece a dimensão da ancestralidade, né? Será que é porque a gente está tão tomado por um Édipo que o colonizador impõe, né, para o colonizado? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem algo no humano que se agarra mesmo ao lugar de objeto e que isso constitui o sujeito por uma dimensão não só de identificação, mas também por um gozo, né, por uma relação aí que envolve a pulsão, né, uma fixação ou enfim, uma série de uma certa dimensão sintomática, né, como a Lélia vai dizer, né, que o racismo é o sintoma cultural brasileiro. Se a gente está falando que é o sintoma cultural brasileiro, a gente, obviamente, não vai poder dizer que o racismo ele parte só dos brancos que oprimem, né? Tem alguma coisa da dimensão racial, né, que está presente nos corpos de um modo geral, né? Quando a gente ouve nos casos clínicos, né, dos sujeitos na clínica, digamos assim, escuta do pai, escuta da mãe, que nós temos que branquear a família, se case com um branco, e isso efetivamente se dá nessa dimensão dos ideais, né, e de uma desqualificação da própria legitimidade dos seus traços ou
da sua mãe preta, da história da origem da família, isso é muito presente, a gente ouve isso na clínica. Porém, não, os negros não são, paradoxalmente, né, submissos, né? Embora tudo isso que eu tenha dito apareça em termos de movimento político, e se a gente pegar a história do quilombo, do quilombismo, não, né? As associações, né, para fazer frente ao mal-estar colonial e ao sistema colonial de resistência, né? E mais do que isso, é de sobrepujar essa dimensão dessa lógica de subserviência a partir de um saber fazer, que é aquilo que a Lélia traz com o português. Então, sem dúvida nenhuma, que tem toda uma outra dimensão de fracasso da colonização, né? A gente sabe que o Brasil é um Brasil de maioria negra, então a ideia de branqueamento da população não funcionou, né? E, por outro lado, funcionou porque há toda uma ideia de que o bom é ser europeu, o bom é ser americano. A gente vê isso pela lógica do próprio discurso bolsonarista que cola, né? Então, essa dimensão é muito delicada, é muito difícil da gente poder trabalhar. E aí, para dizer, né, você estava falando aqui, só para finalizar, eu não posso deixar de comentar quando você fala da cultura, né, da conversa, né, do Freud com Einstein, porque é exatamente nesse ponto, né, que o Freud ele vai dizer que existem, acho que, 3 formas dos oprimidos, né, transformarem a cultura em relação aos opressores, né? Uma delas é transformando as leis através da revolução. Essa ele não acredita que possa acontecer, né? Tem uma segunda, né, que tem a ver com essa dimensão mais assim da democrática. Eu estou com Freud nisso, nem eu acredito nessa questão da transformação da lei também, não. Da lei, né? Tem uma dimensão mais democrática, digamos assim, né? A partir digamos assim, de uma polis, de uma coisa mais democrática no sentido do legislativo, né? Mas a terceira seria a transformação cultural dos membros da comunidade. E aí, nesse ponto, eu acho que a sublimação ela é fundamental. É aí que eu me pego. Ela é um outro destino da pulsão, diferente do recalque, que toca nesse ponto do gozo, justamente. E aí é isso que você falou, tem uma subcultura, não é uma subcultura, é uma cultura que ela é demonizada, né, pelos ideais europeus, etc., que a gente meio que toma como se fosse nosso, né? E que, quando a gente trabalha com a favela, nesses novos dispositivos, o que a gente quer? Que haja uma transmissão da cultura da favela para toda a polis com a sua valorização. Porque o samba, por exemplo, que é uma coisa que todos nós adoramos, mas adoramos na medida em que ele é meio que gentrificado, né? Ele é apropriado pela dimensão comercial. Meio bossa nova. Enquanto ele é a bossa nova, com a presença marcante de pessoas brancas, né? Se é um samba martinalha, se é um samba Dona Ivone Lara, aí... Perde o seu valor. Então, assim, como que essa dimensão sublimatória, que para Freud assim, só vai ter esse destino, esse outro destino, né, da pulsão, se transformar o outro cultural, não vai... esse objeto criado, ele vai precisar passar por uma transformação do outro, né, para a sua execução. Então, é exatamente nesse ponto. Eu achei que você fez uma pergunta muito boa. Talvez isso, Mariane, seja... Aí a gente vai entrar na outra questão que você trouxe, que é a polis. Quando você trouxe polis, não dá para falar de polis ignorando Derrida, ignorando Guattari, né, Deleuze e Guattari, principalmente o Derrida convocando os psicanalistas para retornarem à polis, ali na morte do Lacan. Porque o Lacan, ele, inclusive, é o tema da nossa... a frase que circunda essa nossa terceira jornada, né, Ronald? A frase que nós escolhemos é aquela que o Lacan desafia os psicanalistas a retornarem à polis, né? Quando ele fala, olha, sejam capazes de fazer a leitura do seu tempo. O problema é que no tempo de Lacan, né, você tem aqui uma polis marcada pelo discurso do mestre. Né? Ali no tempo de Lacan, quando Lacan traz
Então, no nosso tempo, nessa nossa sociedade, como vai dizer o Byung-Chul Han, né, a sociedade do consumo, como ele coloca, eu gosto muito do Byung-Chul Han quando ele traz esse prognóstico da sociedade do consumo, ela se organiza não mais a partir do discurso do mestre, ela se organiza agora a partir do discurso do capital. E o capitalismo é o esvaziamento exatamente da cultura, porque mercantiliza a cultura e torna o outro um consumidor disso. Né? O exemplo, por exemplo, eu até falei isso ontem, são as trends, né? As trends agora, as novas tendências, por exemplo, a trend do Instagram, ela esvazia, por exemplo, os cartunistas. Ela coloca ali um algoritmo que copia os cartunistas, né? E o sujeito põe a foto dele e aparece a imagem 10 modelos diferentes, ou seja, o algoritmo copia os artistas, plagia os artistas, e a gente paga o algoritmo, mas não paga os artistas. Então, é importante ver como o capitalismo produz o esvaziamento da cultura para manter o sujeito preso a esse discurso. E você trabalha muito. Aliás, gente, é o sonho de consumo de qualquer psicanalista ter a Mariana como, né, orientadora de dissertação do mestrado ou de tese de doutorado, tá? Ela orienta, aliás, eu fiquei surpresa a quantidade de pessoas que você orientou, viu, Mariana? Quantidade, tá lá no seu currículo Lattes, eu demorei um tempinho para ler o seu Lattes, eu fiquei surpreso ali a quantidade de pessoas ali em temas assim bem complexos. Eu fiquei muito surpreso com isso. Parabéns. Eu acho que o verdadeiro segredo de um psicanalista na universidade não é orientar, é ser orientado, né? Quando a gente se apaixona por um tema, pelo tema do pesquisador, e a gente sabe que ele é o ativo, ele é o apaixonado pela questão, né? E a gente se deixa orientar. Eu, por exemplo, o meu aluno, o Bruno, né, Manuel, eu fiquei tão fascinada pelo tema dele, que é a questão do suicídio indígena, o que isso convoca em termos de pensar a nossa cultura, o que é o Brasil hoje, né? O que a gente faz e o quanto os psicanalistas nunca foram se aproximar dos indígenas para poder ouvir nada, né? A primeira coisa que eu fiz quando a gente começou a atender uma outra pessoa online e viu que não ia dar conta, eu falei, bom, a partir da semana que vem a gente vai começar a estruturar a nossa viagem, a nossa expedição para as terras tupinambás, que foram os primeiros indígenas que foram invadidos. Então, os tupinambás olharam para a nossa cara, olharam dentro do meu olho e falaram assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, nós somos os povos com mais anticorpos para com pessoas como você. Branca, que chega aqui cheia de boas intenções, querendo oferecer coisas. Eu adorei, eu achei assim, excepcional, né? A gente precisar estar muito advertido do lugar que a gente ocupa. Então, assim, por isso que eu digo que eu fui recebida flechadas, né? Mas foram flechadas que a Tupinambá que disse, eu sou Tupinambá! Pensa que você vai vir com esse seu sapatinho, essa sua sainha e esse seu paninho para me oferecer certamente alguma coisa que vai ser para o meu mal e vai ficar tudo numa boa. E aí, depois disso, e depois da subversão que a gente pôde fazer ali com a palavra e criar alguma coisa que produziu a transferência, ela disse, mas eu só... Como é que é? Eu só escuto quem eu ataco. Agora que eu pude falar tudo isso para você e que você trouxe isso, agora a gente pode começar a pensar se a gente pode ser amigo. Então, assim, foi muito bom poder ouvir isso, né? E a Tainara Tuxá dizer assim, ela dizer, eu queria pedir desculpa aos psicanalistas, porque eu vou fazer uso aqui de alguns conceitos, mas eu não sei se eu vou saber usar muito bem, então eu vou subverter um pouco aqui os conceitos de vocês, mas, por outro lado, eu já retiro logo a minha desculpa, que eu não vou me desculpar droga nenhuma, porque os psicanalistas se aproximaram de nós, do chá, para querer saber o horror que a gente passa há 523 anos. Então, estou trazendo isso, né, para falar um pouco dessa dimensão do consumo, né? Importante para você estar ali ouvindo isso, né? Muito importante. O universitário, ele chega lá para quê? Para consumir um saber, para depois fazer uso daquilo para as suas pesquisas, ficar muito bem aqui entre os pares, construir seus castelos de areia e manter
né, o indígena lá completamente apartado das políticas públicas. As políticas de saúde indígena, elas são produzidas exatamente para que eles continuem aonde estão, né, não só sendo mortos, mas se matando entre si, inclusive hoje, e se mutilando e se matando. Então, eu ouvi uma coisa terrível, terrível. Os médicos, os médicos do CESAI, da saúde indígena, naquela região ali, de Ilhéus, são bolsonaristas. Quando vem uma indígena para o parto, ela não pode dizer que ela é índia, porque senão ela vai ser maltratada no parto, porque eles entendem que é preguiçosa, faz esse discursinho, mas na verdade tem, né, aguentando. Eu ouvi isso também em Rondônia, Mariana. Onde está lá os povos originários em Rondônia, os médicos, em sua maioria, são bolsonaristas também. Terrível isso. Mariana, eu fiquei aqui, eu tô quietinho aqui, só absorvendo, viu? Tô aqui só na escutativa aqui, te ouvindo, foi assim sensacional, excelente. Eu anotei várias coisas, mas não vai dar tempo da gente discutir, é muita coisa, né? Principalmente essa parte do Fanon, né? Que só é a ponta do iceberg, né? Que depois dele ainda avançou bastante ali as concepções do Aquiles Mbembe com a Grada Quilomba, enfim, inclusive as alturas que você falou, e também a gente eu também fiquei pensando na Virginia Bicuda, a primeira psicanalista negra aqui do nosso país, né? Eu fiquei pensando nisso quando você estava falando, mas o que veio também na minha são várias questões, né? A questão da a Grada Quilomba, ela fala no Memórias e Importações que você tem uma estrutura, né, de colonização e que a decolonização seria uma espécie assim de fazer uma escrita de uma história que desassombrasse, né? Porque a colonização teve a colonização e todas as agruras de racismo, enfim, todas as peripécias, enfim, as mazelas que isso trouxe, e também as condições culturais, né, precárias que a gente construiu, né, enquanto a negativa de igualdade, enfim, a negativa dos direitos humanos, dos direitos civis, né? Eu estava pensando nessa história assombrada, né, que o branco seria uma espécie de fantasma, né? Ou seja, a gente deveria, na verdade, era realmente esquecer, no sentido de sepultar o passado num ritual fúnebre adequado. Só que isso não aconteceu. Esse é o problema, sabe? Isso é o que é o problema. A gente fez. O que a gente construiu enquanto cultura foi rituais fúnebres mal feitos, malditos, mal realizados, né? Rituais fúnebres inadequados, de qualquer forma, né? Rituais fúnebres que eu digo justamente com o passado colonial. Você tem um trauma, você tem uma ferida, né, no seu passado. Ok, mas o problema não é esse. O problema é como que você vai lidar com essa lesão e sepultar essa lesão de uma forma que esse sepultamento seja ritualizado, simbolizado, elaborado, né? Com vagar, com lamento, com choro ritual, né? Só que isso a gente não escreveu ainda. Esse é o ponto, né? E eu queria ouvir assim até de você. Eu vou até colocar outra pergunta Ô Ronald, coloca um bloco aí de perguntas para ela poder. A gente precisa aproveitar a Mariana ao máximo, gente. Não, a agenda dela é apertadíssima. Eu vou sugar ela aqui. E aí, quer dizer, como é que a gente escreve uma história nos movimentos populares, nas classes populares, né, digamos assim,
Como é que a gente escreve uma história que desassombre os sujeitos negros, que ritualize de uma vez por todas, adequadamente, e simbolicamente, esse passado traumático, não é? E aí eu conecto logo com a pergunta do José Oliveira. Já ouvi algumas análises que o movimento negro, de gênero e ecológica sairão, né, da linha política nos próximos anos, que pensam a respeito. Quer dizer, mais uma vez, é o retorno de um ritual fúnebre mal feito. Quer dizer, eu já levantei a bola aqui para você, Mariana. Eu vou parar de falar, senão eu vou ficar falando aqui. Sensacional. A tua pergunta é crucial, né, Ronald? Assim, aqui a gente tem um problema de memória. E aí, quando eu estou falando memória, a gente pode pensar em muitos níveis. Eu acho que a gente pode pensar na memória no sentido da própria psicanálise, né? Quer dizer, o não lembrado, né? O recalque como não lembrado. Mas a questão do não lembrado, ele inscreve um traço, né? Justamente para que aquilo retorne no simbólico. No nosso caso, não há cicatrização. É sempre a ferida aberta, porque não é possível fazer um traço de inscrição do que de fato aconteceu para que possa fazer o luto. Então, quando você fala, né, desses rituais fúnebres, eles simplesmente não acontecem, porque não se pode inscrever um memorial. A gente tentou ir lá no memorial das mulheres da Maré, né, das mães da Maré, e quando a gente chegou lá, né, os alunos lá da Ocupação Rio, eles simplesmente se depararam com uma cena que era a Rede Globo pedindo para a mãe se juntar ali com o nome dos 2 filhos. Junta aí para a gente fazer a foto. Quer dizer, é como se os 2 filhos estivessem vivos e ela fosse fotografar a família Margarina. Ela estava com os 2 nomes inscritos ali, né, num memorial que era justamente para historicizar e para poder marcar a morte dos filhos. Então, quando a Rede Globo faz isso, ela está negando que houve morte e está negando essa dimensão de perda, né? Mas isso acontece o tempo todo. A polícia, por exemplo, acabou com o memorial do Jacarezinho. Quer dizer, não basta a morte, né, das pessoas, é preciso o apagamento de seus rastros. Isso diz o próprio Freud, né, quando ele vai falar do totalitarismo, né? Não basta o apagamento, né, dos corpos, mas é preciso o apagamento de seus rastros. É mais ou menos isso, tá? Sim, a reescrita da história, o Freud fala isso. Exatamente. Então, assim, são crimes de lesa humanidade que aconteceram, por exemplo, na ditadura militar brasileira. As pessoas, até hoje, têm o estatuto de desaparecimento, elas não podem ter, né, os seus corpos, então não tem o cadáver, não tem a inscrição da morte, então são mortos-vivos. As pessoas nas favelas não têm nome. Toda a história da colonização, a gente não sabe quem foram os escravos torturados, mortos, a gente não tem punição dos culpados. Se Brilhante Ustra tivesse sido encarcerado e o nome dele, se fosse falado, a pessoa deveria ser presa, como aconteceu na desnazificação da Alemanha, a gente não teria tido o bolsonarismo, a gente não teria o retorno, né, dos porões a céu aberto nas favelas. Então, o grande problema do que a gente sofre é um problema de não poder fazer a memória, não poder fazer o luto. Então, esses fantasmas que retornam, que aí eu não sei nem se tem o estatuto de fantasma no sentido da fantasia em Freud, porque é um retorno no real, né? Porque são os corpos à luz do dia sendo mortos, né? Como esse policial que, quando matou o menino, já estava morto, porque ele também é uma vítima do sistema, ele nem sabe muito bem o que ele está fazendo ali, né? Ou seja, não tem nem o estatuto de um sujeito que está ali assombrado, né? Ele próprio é a sombra, digamos assim, né? Eu fiquei me lembrando um pouco do Mbembe em Sair da Grande Noite. Ele fala, né? É muito lindo o primeiro capítulo do livro, eu indico que todos leiam, é uma escrevivência, porque ele fala do testemunho dele, né? Dos amigos que meio que voltavam como se fossem vultos, certas epifanias que ele via, né? No meio do trigo ali que ele estava, porque eram tantos amigos que eram mortos e tantas mortes sem explicação, né? Quando o Freud ele vai falar da diferença entre tempos de guerra
e outros tempos, né? Quando você não tem tempo de elaborar cada morte, como aconteceu na pandemia. Você não faz o ritual fúnebre, você não tem como produzir alguma coisa de uma simbolização que seja dividida pela polis, justamente pela sociedade. Então, só para lembrar, para não deixar o Freud assim, né, como aquele que inscreveu essa ideia, né, naqueles 5 lições de psicanálise, que é um texto muito básico, ele vai falar dos obeliscos, ele fala do The Monument, né, em Londres, que foi depois de uma grande tragédia, que foi um incêndio enorme, né, se construiu um obelisco. Então, os obeliscos, assim como os museus, né, assim como as literaturas de testemunho, elas servem para nos lembrar, né, historicamente, politicamente e socialmente, né, de que o luto, de que é preciso erigir uma representação ao que faça função de nos lembrar, né, da perda, né, do trauma, e para o traumático se inscrever no campo do simbólico. Se ele não se inscreve nesse campo, a gente não pode elaborar a perda, a gente está no campo da melancolia ou no campo, né, seja do retorno do recusado, né, da psicose, que pode ser uma paranoia, como a gente vê aí os bolsonaristas jogando luz aí para os ETs, né, porque isso é uma sociedade paranoizante, paranoizada, né? Eles são objeto do consumo bolsonarista, digamos assim, das redes bolsonaristas, ou do retorno do desmentido, né? Que eu sei, mas mesmo assim, não quero saber. Aí é perversão. O retorno de desmentido é perversão. O que acontece, Maria? Eu estava pensando aqui, se tiver mais questões no chat, Jairo, a gente coloca, não tem problema não. Para a gente poder finalizar, que nosso horário também... Nosso horário a gente começou, na verdade, um pouquinho atrasado, né? Então a gente está compensando aqui, porque aqui tá igual a Copa, filho. Cada minuto vale, vamos contar e fazer a prorrogação. E aí, Mariana, eu estava pensando aqui sobre que é exatamente isso, né? Que você estava falando sobre a questão de você simbolizar na Argentina, né? Você estava falando da Comissão da Verdade, né? Mas na Argentina a gente teve um tribunal, né? Teve um tribunal da ditadura, né? De 68 a 73, inclusive um ano inteiro, assim, foi um julgamento de um ano inteiro, né? E o processo durou aí pelo menos 4 anos, se não me falha a memória, né? De 4 a 5 anos, e lá teve um tribunal para poder julgar os generais e os militares que participaram da ditadura na Argentina, ou seja, foi um tribunal de Haia latino-americano, né, argentino. Quer dizer, aqui a gente não teve isso. Aqui a gente não teve esse julgamento onde os réus sentavam, assistiam o processo, davam depoimento, você tinha o promotor representante do Estado acusando os réus, né? Enfim, tudo televisionado. A gente não teve isso. Então, quer dizer, isso só piorou a situação e enraizou, né? Mais ainda a questão da opressão, né? Do racismo, enfim, de toda essa estrutura. Jairo, você quer... Isso gerou um ódio tão forte na Argentina que a vice-presidente, né, a Cristina Kirchner, está lá passando esse processo de perseguição até hoje, inclusive, né? Hoje, literalmente hoje. Mas, Mariana, eu só tenho a lhe agradecer, tá? Lhe agradecer pela sua... Deixa eu só comentar isso, porque eu acho muito importante, assim. Importantíssimo. A Dilma, gente, ela não caiu por acaso. Não foi, óbvio, a pedalada e tudo que ela vinha trazendo, assim, né, de tentar dar visibilidade para toda a corrupção, não foi só isso que derrubou a Dilma. A Dilma, ela constituiu a Comissão da Verdade, né? Ela vinha avançando, né? Não podemos esquecer, né? Em toda essa construção da justiça de transição. Vocês não se esqueçam das clínicas de testemunho, né, que operavam, eram psicanalistas que estavam operando junto às outras dimensões de reparação, né, que passam
por pedidos de desculpa, passam pela responsabilização dos culpados, passam pela indenização das vítimas, passa por caracterizar crime de lesa humanidade, né? Sim. Tribunais internacionais, né? E toda essa dimensão de legitimar o que houve. Se Bolsonaro não for preso, se a gente não fizer toda uma dimensão da memória de uma justiça de transição agora, a gente vai retornar, vai voltar na quarta geração. A gente repete então, essa questão de anistia, né, o Mariane? A anistia é exatamente o retorno disso, é a ferida que continua aberta. Exatamente. A reinterpretação da lei da anistia. A reinterpretação da lei da anistia e o trabalho que a gente vem fazendo na RAAV, que é a rede de atenção, né, a afetados pela violência do Estado, ela é fundamental. A gente está articulando psicanalistas ou pessoas da rede de saúde mental, né, com coletivos que trabalham principalmente nas universidades, a partir do testemunho das vítimas das periferias e favelas, principalmente, mas não só, junto à comunicação popular, que é uma imprensa que quem fala é a voz da periferia, quem conta a história é aquele que está sendo submetido à violência do Estado, e junto com a ouvidoria da Defensoria Pública e as defensorias. Então, incluindo, obviamente, os movimentos internacionais, né, de anistia e de outras relações aí com a imprensa internacional. Por quê? Sem isso, a gente não vai conseguir forçar o governo de transição, o governo Lula, para produzir alguma coisa. O Lula vai ficar vendido. Não adianta dizer, porque ele está fazendo articulações. Não, a gente não tem ideia do que está nos bastidores. Com o bolsonarismo, a gente viu o que veio à luz, rasgou o véu. O Lula vai estar com essa corja pressionando e ameaçando ele. Se a gente não fizer pressão enquanto sociedade civil, não vai andar. E não adianta dizer que a culpa é do Lula, gente, ou do PT. Tá? O negócio ali é barra pesada. Somos nós, um a um, que vai precisar eticamente se implicar na psicanálise da não subalternidade. O que significa? Não poderemos continuar nos nossos consultórios confortáveis, dizendo as mesmas coisas, orientando as mesmas teses, repetindo o que Freud disse, o que Lacan disse, porque, como disse o Jairo, né, tem alguma coisa que nos convoca ao trabalho a partir do sul global. E são essas epistemologias científicas, inclusive, dos saberes tradicionais, que pode nos permitir isso que você tinha falado, né? Que é a da gente se desassombração. Eu acho que é a partir da voz das mães. Eu parto aqui daquilo que é plagiando a Beatriz Nascimento, quando ela fala que cada cabeça de preto é um quilombo. Cada cabeça de um analista também é um espaço de resistência, né? Essa convocação que o Lacan faz, né, que seja capaz de fazer a leitura do seu tempo, essa convocação que o Derrida faz, psicanalista retorne à polis, eu acho importantíssimo, Mariana, ouvindo de você, que é uma pesquisadora, que é uma acadêmica, que é uma doutora, que é uma psicanalista, né, que poderia estar confortável por ser uma mulher branca, dentro de um espaço de conforto, mas que é convocado nisso que diz o Paulo Freire, né, na pedagogia da indignação, é convocada para estar nessa luta, porque dentro de você alguma coisa lhe causa indignação. Então, eu acho isso fantástico, sabe? Muito obrigado pela sua... Ronald, a gente já está bem avançado. Muito obrigado pela sua fala. Muito obrigado por cada provocação que você nos fez, sabe? Me dá até ranço quando eu escuto as pessoas dizendo que psicanálise tem que ser neutra, que a psicanálise não se mexe com isso. Olha, essa coisa de psicanálise ser neutro, para mim, é shampoo Johnson & Johnson. Muito obrigado por você, Mariana. Eu queria só agradecer no chat. Eu não consegui, gente, desculpa, ler os comentários, mas eu vi que tinham várias coisas. São muitos. Tinha muita participação do público, mas eu não conseguia fazer a interlocução com o pessoal aqui. Queria pedir desculpa. Provocou demais.
participou bastante aqui do chat. Eu tentei colocar algumas coisas aqui para aí durante, mas, enfim, Mariana, eu agradeço muito, viu, a sua participação nesse segundo dia da nossa terceira jornada de psicanálise e sociedade política, né? Esse tema que a gente está tentando articular aquilo que se vê na clínica, efetivamente se vê também de uma forma, né, ou de diversas formas, na cultura, né? Eu acho que essa articulação tem que fazer, tem uma zona de passagem entre um e outro, né? E a gente precisa atentar, né, ficar atento para essa zona de passagem. É só uma correção, eu errei aqui a data, mas é porque o Tribunal da Argentina, realmente, a Sonia até me ajudou, foi em 85. São dois, né? Aconteceu 2 tribunais, um em Córdoba e outro em Buenos Aires, né? Isso não teve somente um tribunal, mas 2, né? E Córdoba foi um pouco antes. Mas, Mariana, eu agradeço muito, viu? A gente vai estar amanhã. Amanhã a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, né, Jairo? Só lembrando para o pessoal, né, Ronald, ficar atento, porque vocês estão recebendo o link de entrada no e-mail de vocês. Lá no grupo do WhatsApp, da qual vocês fazem parte, né? Tem 2 grupos de WhatsApp. O Ronald, todo mundo que fez a inscrição lá no Google Forms, registrou o e-mail, está recebendo o link para participar aqui nas atividades, né, nos nossos encontros, pelo e-mail. Quem não... já não recebi, não estou recebendo, não tem problema. Aproveita que você está aqui no canal do YouTube, no canal do Legessex, aproveita que você está no canal do Legessex, já aciona o sininho, já curte o canal, entendeu? Tem várias lives no canal, e já passa a seguir o canal também, já ativa o sininho. Amanhã nós estaremos aqui com um tema que dialoga com o que a Mariana falou hoje e com o que a professora Rosângela falou ontem, que é necropolítica. Ela citou Mambembe aqui várias vezes. Então amanhã nós estaremos discutindo necropolítica, da queda do pai à ascensão do canalha. E nós teremos a participação do psicanalista Christian Dunker, que vai estar aqui debatendo com a gente esse tema, dando continuidade, né, a essa nossa jornada. Amanhã é o terceiro dia, eu espero a presença de cada um de vocês. E vamos continuando. Ainda vai vir Gilda Pitombo, Sara Wagner York, que é tua amiga, né, Mariana? Você dialoga bastante com ela também, é nossa amiga. Ainda vai vir ainda vai vir a Ana Laura Prates, ainda tem muita gente que vai, né? Vanilsa, uma amiga querida Vanilsa, acho que você conhece a Vanilsa também. A Vanilsa, ali do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. Então, muita gente boa, tá, pessoal? Segue a gente. Outro aviso também, pessoal, é o seguinte: a lista de presenças sempre passa durante a nossa transmissão. Para você poder, se você não estiver conseguindo, você copia, cola ali no teu URL, não tem problema, tá bom? Para você poder receber mais tarde o seu certificado da Rural, que eu sei que o pessoal que está aqui também precisa para contar a hora lá na sua graduação, na sua pós-graduação. O que acontece? O primeiro certificado, a gente está emitindo certificados, é sempre bom a gente estar falando aqui, a gente está emitindo certificados por palestra, tá bom? Por sessão, ou seja, ontem um certificado para quem veio, hoje já é outro e assim por diante, são diferentes, tá bom? Então, você vai receber isso pelo seu e-mail, tá? O primeiro já está pronto, amanhã ele deverá ser emitido, não é isso, Jair? Isso. Ao final da jornada, quem participar de todas as palestras, 10 certificados aí da jornada psicanalítica. Exatamente. É só isso. Mariana, muito obrigado, viu? Suas considerações finais. Suas considerações finais, Mariana. Eu não quero terminar sem te implicar, hein? O riso na clínica das psicoses. Preciso desse livro. Eu vou te dar de presente. Que maravilha! Eu vou dizer para você, foi a partir de um caso clínico meu, né, de um paciente que ouvia voz e usava o humor para lidar com as vozes. Eu fui me perguntar no meu mestrado, né, assim eu comecei na academia, como que pode, né, o xiste, né, e o humor ser uma intervenção do inconsciente recalcado, se na psicose também se faz humor, né, e se lida com o outro, se protege do outro a partir
do xixi, do humor, eu fui me perguntar como é que a gente poderia pensar isso na psicose e acabou dando num livro. E eu hoje estou retomando o tema do livro para pensar a questão da política. Então, a gente pode fazer depois um debate sobre isso. Acho fundamental, você falou aí dos cartunistas. Eu sou amiga de alguns cartunistas, né? Lá eu também. A gente pode pensar isso. E queria, na verdade, além de agradecer muito, adorei o formato do evento, adorei o tema, as provocações de vocês maravilhosas, vocês são interlocutores incríveis, e eu fiquei impressionada aqui com a quantidade de gente falando coisas no chat que eu não consegui. Depois eu vou dar uma olhada, vou ver de novo, para ler os comentários, que eu quero muito ouvir, fazer a interlocução com o público, e queria convidar vocês para um colóquio que vai ter amanhã, na UFRJ de dia, não briga com o evento aí, que se chama Que Lugar para o Sexual Hoje? Né? A gente vai ter uma conferência Mariana, de 10 a meio-dia. Me manda o link que eu vou colocar no grupo do pessoal. Me manda o link que eu vou colocar direto no grupo para todo mundo poder estar presente. Inclusive eu. Tá legal. Assim, a gente vai ter uma conferência a gente tem uma conferência de abertura e no final a gente vai ter o lançamento desse livro, que é o Fora do Armário, a realidade sexual do inconsciente. Eu tinha lido ele no Prelo, não sabia que já tinha sido lançado, não. Eu não sabia que tinha sido lançado. Eu quero, tá? É claro, você organizou ele. Eu estava esperando. Foi o ano passado, 2021. Eu não sabia que você tinha lançado ainda, não. Olha que coisa boa. A gente está... Os organizadores são Maria Cristina Poli, Fernanda Costa Moura e eu. E, na verdade, Mariana a gente tem aqui Mollica. autores como Quiné, como Mirta Lateza, que vai estar lá falando, Sari York, muitos autores assim, da teoria psicanalítica na UFRJ e outros convidados. Então, gente, espero que vocês possam ir. Eu vou mandar, então, aqui, lá na UFRJ, nos Altos Estudos lá. Vai ser um prazer estar com todos vocês amanhã. E foi um prazer enorme. Eu espero que seja, assim, uma sequência de palestras que vão transformar mesmo a psicanálise no Brasil e as práticas da experiência psicanalítica, não só na psicanálise em intenção, né? Quer dizer, em cada análise, mas na psicanálise em extensão e, portanto, nas novas metodologias que a gente constrói do psicanalista na pós. Um beijo enorme, muito prazer em estar aqui, eu adorei. Pode sempre me chamar, que a interlocução é maravilhosa. Ah, que coisa boa. Isso é bom demais, né, Ronald? Quando fala pode sempre me chamar, já estou aqui pegando a agenda já. Essa carteirinha aqui, ó, fica cativa, cadeira cativa. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Beijo para todos, todas e todos. Obrigado, Diário. Valeu, gente. Um abraço.